As coleções biológicas alojam organismos vivos ou preservados. São coleções essenciais para a investigação da vida. O grande número de organismos e a sua distribuição generalizada do planeta torna muito difícil o estudo da biodiversidade, a menos que se disponibilizem coleções de organismos devidamente mantidos, catalogados e organizados. É nesta categoria que estão incluídos os herbários. Os exemplares de herbário têm que obedecer a determinadas características para poderem fazer parte dessa coleção. Aqui temos um exemplar que está incluído numa capa vermelha porque é um exemplar especial. É um exemplar tipo que foi utilizado na descrição desta nova espécie para a ciência. Os exemplares, para serem incluídos realmente num herbário, têm que ter informação detalhada, que é recolhida num livro de campo na altura da colheita, que depois é transferida e essa informação é transferida para a etiqueta. Têm que ser cuidadosamente montados para, enfim, manterem a sua integridade durante décadas e mesmo séculos de manipulação e têm que ser organizados convenientemente numa coleção para que possam ser facilmente retirados e localizados e estudados. Os exemplares de herbário estabelecem a ligação entre os nomes científicos. Para tal, é importante que eles apresentem todas as partes essenciais à sua identificação, tal como folhas, flores e frutos. É possível fazer exemplares de herbário de ervas, arbustos, árvores, independentemente do seu tamanho. Exemplares muito volumosos devem ser cortados, como é o caso desta eufórbia, que foi cortada transversalmente, de forma a que ela fique corretamente posicionada no exemplar de herbário. Outros exemplares, que apresentam frutos também de grande dimensão, devem ser estes frutos colocados numa caixa, de forma a que ele fique corretamente conservado. Temos também exemplares de árvores, que apresentam frutos e flores neste exemplar. Alguns que estão mais cortados devem ser simplesmente colocados numa cápsula, de forma que o manuseamento seja mais fácil. Temos também exemplares de briófitos, que permitem o estudo também destes grupos vegetais. Para a correta montagem dos exemplares, são necessários diversos materiais. Uma tesoura, pincéis, fita adesiva, linha para cozer os exemplares mais grossos. Temos também cápsulas para meter partes de materiais que se soltam. E no fim desses materiais estarem montados na cartolina, são colocados dentro de uma folha que chamamos camisa e depois disso entram para a capa de espécie. Na cartolina, depois de colocarmos a etiqueta, com uma certa distância da margem e a cápsula, vamos pôr cola numa das partes da planta, colocamos as pedras para uma melhor aderência, por breves momentos, depois agarramos no exemplar e vamos colocá-lo numa caixa e colocamos umas almofadinhas com areia para uma maior aderência da cola ao exemplar, que será preciso cozer, porque tem um tronco volumoso. Depois de cozido, colocamos uma etiqueta, uma fita com cola para tapar. Temos também umas fitas para melhor segurar o exemplar, para durar mais tempo. Os herbários constituem uma base de dados da diversidade vegetal, contêm em si exemplares que representam a diversidade que existe dentro de uma espécie e entre as espécies e, portanto, são uma fonte de comparação
para os taxonomistas e ajudam a identificar as espécies. Por esta razão, têm que estar muito bem organizados. Para organizar os herbários, normalmente utiliza-se como referência uma flora que representa uma determinada área geográfica. Se tivermos um herbário local, vamos dizer de Moçambique, a escolha óbvia será, por exemplo, a flora zambesíaca ou uma outra flora que contenha espécies africanas e, portanto, o ideal será seguir essa ordenação. Utilizando uma flora como referência, os géneros mais próximos do ponto de vista evolutivo acabam por ficar também juntos na coleção, o que faz sentido para quem a consulta, uma vez que pode fazer comparações muito facilmente sem ter que consultar vários armários diferentes.